Pessoal, hoje a gente vai falar desse assunto, sobre o capitalismo, mas a gente vai ver de forma bem rápida, certo? Eu sei que é um tema, é um assunto que a gente viu muito no segundo ano, mas a gente só vai recapitular. A gente vai ver quando é que começa o capitalismo, a origem, né, do capitalismo, o lucro, o trabalho assalariado, o neocolonialismo que aconteceu, a economia de mercado e a gente finaliza em globalização. Eu acredito que a gente consiga ver esses assuntos em 2 aulas, certo? 2 aulas é suficiente porque a gente já debateu muito, né, ano passado sobre isso, beleza? Aí a gente vai iniciar falando sobre as fases do capitalismo, né? Vocês lembram lá das fases, né? Primeira fase, capitalismo comercial. Segunda fase, capitalismo industrial. Terceira, o financeiro. E a quarta fase, o capitalismo informacional, né? Que é a fase que a gente vive, né? A gente está atualmente através da informação. Mas vamos lá. O capitalismo, né? O capitalismo comercial, ele vai começar, né, lá no século XV, vocês lembram lá, que vai até o século XVIII, que vai começar nas grandes navegações, né? Então o capitalismo ele vai se expandir quando as grandes navegações vão começar, vão iniciar. Então, quando Portugal descobriu, né, descobriu o Brasil, quando a Espanha, lá com o Américo Vespúcio, chegou lá nos Estados Unidos, né, chegou lá mais precisamente ali na Jamaica, ali próximo ali da costa dos Estados Unidos, os espanhóis, quando os espanhóis, os holandeses, os ingleses, quando vai começar as grandes navegações europeias mesmo. Então é aí que o capitalismo vai se iniciar, certo? É nos grandes comércios, é quando os portugueses ou os espanhóis vão até as Índias, né, pegar as especiarias e vender e retornam para a Europa para vender essas especiarias, certo? De forma mais barata, forma até mais cara, né? Compra mais barato na Índia e vende mais caro na Europa. Então é aí que vai começar o capitalismo, certo? Esse grande acúmulo de riqueza, que era o quê? Era o resultado da troca de mercadoria. Vocês lembram, né? Qual é a prioridade do capitalismo? Alguém sabe dizer? Alguém lembra? Lucrar, né? Então eu sempre tenho que arrumar uma forma de lucrar. Na primeira fase do capitalismo, lá no século XV, a forma que os navegadores e que os países até então tinham de lucrar eram essa. Era o acúmulo de capital. Era eu ir na Índia, pegar uma especiaria, pegar um tecido, comprar esse produto bem barato, chego no meu país, chego lá na Espanha, Portugal, né? E vendo esse produto mais caro, certo? E era sempre regulado pelo governo, certo? Era sempre o governo que autorizava essas grandes navegações, certo? Aí aqui mostra um pouco das rotas, né, que existiam, ó. Se você observar aqui, ó, como era feita a rota para a Índia, né, ó, eles contornavam aqui a África, né, ó, passavam pela África do Sul e iam até a Índia, né. Aí esse vermelho aqui foi a volta ao mundo, né, que o Fernão Magalhães deu, ó, 1519, ó, certo? Mas a gente consegue ver grandes rotas, ó, rotas para o Brasil, ó, cheguei lá na Bahia, certo? Esse era o meio de locomoção e o meio que eles tinham de ter um lucro mais rápido, né? Comprar ou então pegar especiarias em outros países, retornar para a Europa e vender por um preço mais caro, certo? Aí mostra aqui, ó, que até então os grandes navegadores eles tinham muito medo de viajar pelo oceano porque eles achavam que tinham grandes monstros, né? Não sei se alguém assistiu Piratas do Caribe, que tem lá o Kraken. O Kraken veio dessa época, né, de ter grandes monstros no oceano que poderiam matar os navegadores. Mas o que matava mesmo o pessoal os, os habitantes do navio, né, os marinheiros, o que matava mesmo era a doença, certo? Principalmente a doença através do rato, né, leishmaniose, certo? Essas caravelas eram muito sujas, né? E os marinheiros passavam de 3, 4 meses no mar.
Então, o que matava mesmo era a doença interna, né? E eles nem percebiam que o que matava, eles não conseguiam nem ver, certo? Isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Aí mostra aqui também, além das otas, o que eles exploravam muito, né? Ó, a gente consegue ver aqui que em alguns locais, ó, tinham ouro, escravos, né? Que também era um produto muito rentável na época. Era a venda de escravos, era capturar escravos aqui na costa da África e vender, né, nos mercados negreiros. Na Índia também, ó, tinha pedras preciosas, né, especiarias. Então esses produtos aqui eram o que geravam lucro, certo? Eram os produtos. Eles iam para outros países, compravam ou capturavam, né, essas mercadorias, certo? Então o escravo, pessoal, nessa época, até a abolição, né, era tratado como mercadoria. Se você comprasse um escravo, o escravo era uma propriedade sua. Você ganhava um certificado, certo? Que aquele escravo é seu. Então, se o escravo ele fugisse, ele fosse capturado, tinha como você reaver a sua mercadoria, né? O escravo não era tratado como ser humano. Aí nessa política, né, também chamada de mercantilismo, que eu acredito que o Thiago trabalhou com vocês, vocês lembram qual era a política que existiam nesses estados? Vocês lembram qual era o regime? Será que já existia presidente nesses países? Na Espanha, na Inglaterra? Era rei. Mas tinha um nome lá, que era o absolutismo, né? Vocês lembram lá do absolutismo? Acho que o Thiago falou para vocês. Certo, pessoal? O absolutismo era o absoluto, né? Era um poder único absoluto. Absoluto do rei, né? Então, até antes da, do início, né, dessas grandes viagens, até antes desse início, tinha um outro regime, né, que era o feudalismo, né, que era o rei, né, a burguesia e a igreja. Não sei se vocês lembram lá, o Thiago acho que falou muito para vocês isso. E esse objetivo, né, do mercantilismo, de você fazer essa compra em outros países, pegar pedras preciosas e vender no seu mais caro, é para quê? Para fortalecer o Estado, né? Fortalecer o rei, certo? Por que, que a Inglaterra, até hoje, essa é a potência que ela é? Por que, que a Inglaterra tem tanto poder? Tinha, né? Tinha mais poder ainda do que hoje, mas mesmo assim ela ainda tem uma representatividade muito grande. É dessa época, pessoal. Lá, principalmente o reino inglês, eles acumularam muito dinheiro durante esse período. Até o início até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era o país que mais se destacava e era muito mais fortalecido por essa prática, certo? O metalismo, né? O que seria o metalismo? É esse acúmulo de metais, metais preciosos, certo? A balança comercial favorável. Alguém quer falar? Ela já teve muito essa dívida, mas ela foi paga no início dos anos 2000. Essa dívida externa, até é bom falar, Alessandro, essa dívida externa ela começou lá atrás, ela começou quando do Paraguai, né? Pronto, ela começou nessa época também, na Guerra do Paraguai, na venda de armas, porque isso aí já é uma segunda fase do capitalismo, certo? É quando a Inglaterra vai começar a vender produtos industrializados para o mundo todo. Então isso já é uma segunda fase. Ó. A primeira fase é o mercantilismo, né? É comprar metal precioso, comprar escravos, vender mais caro. Essa é uma fase de ganhar dinheiro. Essa fase que a Inglaterra começou a vender, a ter dívidas, aí, peraí, só. Vamos lá, pessoal. Certo? Então, na primeira fase, é isso. É comprar mercadorias mais baratas em outros países e vender no seu país mais caro para fortalecer principalmente o rei. Certo? É a primeira fase do capitalismo, que também é chamado de mercantilismo, certo?
O mercantilismo é essa prática de compra e venda, certo? Aí vai ter essa comparação, né, ó, do mercantilismo com o feudalismo. O feudalismo, como a gente estava falando, vem antes do capitalismo, né? Era onde existiam os feudos, que o Tiago explicou muito para vocês, que tinha o rei, a igreja, certo? E a burguesia. E aqui tem uma comparação, né? Ó. Feudalismo era a produção para subsistência, você produzia apenas para você comer, era apenas para o seu sustento. A terra, ela tinha os seus senhores, né? Os senhores feudais. A produção era destinada para esses senhores. Aí tinha aquela dualidade, né, entre senhores feudais e servos. No capitalismo já é diferente. Ó. No capitalismo, a produção ela já vai ter excedente, você já vai produzir a mais para vender para o mercado. A propriedade não é mais do rei, é uma propriedade privada, uma propriedade sua. Não sei se vocês já viram em filme, tem muito em filme, né, aqueles filmes de rei, do rei Arthur. Tem até o conto lá da... Acho que é da Cinderela, se eu não me engano. Não, é da Cinderela. Que tem o rei, né, o príncipe lá, e o rei sempre colhia impostos. Por que tinha esse imposto? Porque aquela terra, pronto, o Aladim, porque aquela terra não era do dono da casa, aquela terra era como se for, é do rei e você estava pagando um aluguel, que era um imposto. No capitalismo não, no capitalismo aquela propriedade já é sua, já é propriedade privada, né? Que é um dos conceitos do capitalismo, né? E o trabalhador, ele é livre. O trabalhador, ele vai vender para quem pagar melhor. O trabalhador, na época do feudalismo, o senhor feudal, ele era obrigado a vender, né, a dar alguma parte da sua produção para o rei, certo? No capitalismo, não. No capitalismo, o trabalho é livre. Eu vou vender o meu produto para quem pagar melhor, certo? Aí a produção era sempre com o objetivo de ampliar o lucro, né? Sempre com o objetivo de ter mais lucro. Isso na primeira fase, certo, pessoal? Estamos na primeira fase. Aí aqui é mostrando um pouco, né, do Estado absolutista, ó, que já foi bem falado, né? Os camponeses e o rei era sempre sustentado por quem? Ficava no poder pela igreja e pelos senhores feudais, né? E quem sustentava financeiramente, dava comida, eram os camponeses, né? Os camponeses na produção e pagavam impostos e eram submissos ao rei, certo? Mostrando um pouco sobre o mercantilismo, né? Sobre essa fase inicial do capitalismo, certo? Falando sobre as barreiras, reforços, isso aqui é só reforçando o que a gente tinha falado. Aí, uma das táticas também, né, ó, do mercantilismo é o quê? É diminuir as importações e aumentar as exportações. Então, era diminuir a compra, certo? Vamos comprar menos e vamos vender mais, certo? A balança comercial, não sei se vocês já viram no jornal, quando fala da balança comercial do Brasil, certo? O que seria a balança comercial do Brasil? É quando o país ele vende mais produtos do que ele compra, certo? É quando eu tenho esse lucro. Se eu vendi mais do que eu comprei, eu vou ter um lucro, certo? Então a minha balança comercial ela vai ser favorável. Se eu vendi mais produtos do que comprei produtos, eu vou ter um saldo melhor, né? Se for o contrário, a balança comercial é negativa, né? Se eu vender pouco e comprar muito, aí eu vou ficar no negativo, né? Eu não vou ter dinheiro para ter esse saldo, certo? Na segunda fase do capitalismo, ele vai acontecer lá no século XVIII. Aí vai ser lá como a Alessandra falou, ó, vai ser na primeira Revolução Industrial, lá na Europa, certo? Ela vai aumentar a capacidade de transformação da natureza. O que é isso? O que é essa capacidade de transformação da natureza? É aquilo, é pegar matéria-prima e transformar em algum produto. É eu pegar o ferro que existe na natureza e transformar ele numa panela. Eu transformar em armas, né? Como aconteceu na Guerra do Paraguai. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando valor a esse produto da natureza. Então, a Inglaterra,
foi onde iniciou, né, a Revolução Industrial, foi no Reino Unido, foi na Inglaterra, e lá é onde vai começar a Revolução Industrial, é lá onde vai começar as grandes indústrias, e uma forma de você ter lucro com esse produto é o quê? É você vendendo, certo? Vendendo principalmente para países onde não tinham indústrias, que é como aconteceu na Guerra do Paraguai. Quando aconteceu a Guerra do Paraguai, oi, ela pode pegar. Assim, isso aconteceu antes. Antes aconteceu, por exemplo, a Guerra dos Estados Unidos foi dessa forma. A Inglaterra, ela era como se fosse o império dos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos ser governo, e os Estados Unidos começou a se revoltar com a forma de impostos, certo? A Inglaterra ela começou a cobrar impostos sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos nem existiam ainda, era só colônias, certo? E aí é onde vai ter a guerra para expulsar os ingleses dos Estados Unidos justamente por isso, porque eles queriam dominar mesmo o território. O território dos Estados Unidos, que era propriedade da Inglaterra. Poderia acontecer isso dessa forma, essa soberania da Inglaterra que tem em outros países. A Inglaterra teve muita soberania em países da América Central, em países da África, certo? Era a partir disso. Mas assim, dela pegar o território hoje em dia é muito mais difícil. Mas o que ela pode fazer? Ela pode comprar títulos de dívida. É o que a China faz muito. Por exemplo, tem um país que ele está devendo muito, certo? O Brasil ele está devendo muito para os Estados Unidos, vamos dizer, né? Eu estou devendo US$ 1 bilhão para os Estados Unidos e os Estados Unidos está cobrando juros. É isso que eles podem fazer, pode aumentar os juros. Vai aumentar. É como acontece no banco com a gente, né? É a mesma coisa. Não tem como o banco mandar prender a gente, mas ele vai aumentando os juros e você vai entrar no SPC, né? Você entra no Serasa e isso faz com que você não consiga mais fazer cartão de outro banco. A mesma coisa vai acontecer de um país para o outro. Você vai cobrando juros. Oi? Fazendo isso. Mas já aconteceu de um país. Já aconteceu muito da Argentina. A Argentina já deveu muito dinheiro para a Inglaterra. Aí o que a Argentina fez? A Argentina fez um acordo. Não, eu te pago em 10 anos. 10 anos eu consigo te pagar. A Inglaterra, beleza, tem que aceitar, senão não recebe nada, né? É igual. Parece muito a relação da gente com o banco. Tipo, o banco faz uma proposta e a gente. Ó, eu só posso pagar isso. O banco aceita porque é melhor isso que nada, né? Aí aconteceu de a Argentina não pagar. A Argentina deu um calote, né? Chamado de calote. O que é que a Inglaterra fez em contraposição? Ela embargou a Argentina. Ela, beleza, você não vai pagar, então eu não vou vender meus produtos para você, produtos essenciais. Os meus países parceiros não vai vender produtos para vocês. Vocês não vão conseguir vender produtos para membros de países, para membros que eu faço parte. Isso, pessoal, tem um impacto muito grande, principalmente na balança comercial do país. Se eu tiver um embargo financeiro, se eu tiver esse bloqueio, é como se o país parasse. Aconteceu muito com Cuba. Demais. Cuba. Quando Cuba teve aquela revolução nos anos 50, onde Fidel Castro tomou o poder e tentou implementar o socialismo em Cuba, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos se juntou com os seus aliados e promoveram os embargos para Cuba. Então ninguém mais vai vender produtos para Cuba e Cuba não vai conseguir vender o seu produto para outro país. O que aconteceu com Cuba? Cuba caiu drasticamente, principalmente na economia, porque não tinha para onde vender o seu excedente. Lembra lá do lucro? Eu tenho que vender o meu excedente para outros locais, para outros países, para eu conseguir arrecadar dinheiro, que é o que o Brasil faz muito com a soja, né? Com a soja e com o milho.
Brasil vende muita soja para a China, que é o excedente. Não sei se vocês já viram no jornal que o Brasil vende milhões de toneladas de soja. Essa soja que é produzida, se ficar só no Brasil, ia ser estragada, porque quem é que come soja aqui no Brasil? Essa produção é toda para fora. É onde o Brasil consegue ter arrecadar dinheiro, certo? A mesma coisa vai acontecer no capitalismo industrial, que é quando a Inglaterra ela começa a vender produtos para outros países para ter esse lucro. É quando a Inglaterra vai começar a vender ferrovias. As primeiras ferrovias que existiam aqui no Brasil, os trens, eram todos importados da Inglaterra. Porque o Brasil não tinha indústria para fazer ferrovia, não tinha indústria para fazer. Não tinha indústria para fazer uma panela, certo? Máquinas, mesmo que sejam máquinas para fazer lã, para fazer tecido, essas máquinas, esses produtos eram todos importados por isso, certo? Então, na segunda fase do capitalismo industrial, aí era essa transformação da natureza, né? Então, toda vez que você vir numa questão de transformação da natureza, é isso, é pegar uma matéria-prima, transformar ela em algo para dar mais valor para ela. É pegar o ferro da natureza, transformar numa arma e vender essa arma para o Brasil, ir para a guerra, né? Guerra do Paraguai, com o uso de máquinas a vapor, né? Nessa época, na segunda fase, era só máquina a vapor e máquina a carvão mineral. Não existia ainda a eletricidade, né? A energia elétrica como a gente conhece hoje em dia, certo? Então essa produção industrial, ó, foi a maior fonte de lucro e o trabalho assalariado, né? Que é a mais-valia. Eu acredito que o Edivaldo falou muito sobre o Karl Marx, né, com vocês ano passado na sociologia. Alguém lembra o que é a mais-valia? A gente deu até exemplos, né? Eu não lembro com quem foi que eu dei o exemplo, mas acho que foi com Dantas e com o Ronald ano passado. Vocês lembram lá que eu falei lá da fábrica de chinela? Que aí o Ronald tinha uma fábrica de chinela, né? Que produzia acho que 10 chinelas. É isso mesmo, Caleb. É tipo, eu contratar uma pessoa, contratar o Caleb para produzir, para fabricar chinela para mim, eu sou o dono da fábrica. O Caleb produz 1.000 chinelas por semana, mas ele ganha só 100 reais, e a chinela é 50 reais, eu vendo cada chinela. Só que no final do mês, eu vou repassar para o Caleb só um salário mínimo. Vou repassar para o Caleb só mil reais em salário mínimo. Só que o Caleb produziu muito mais que o salário mínimo de chinelo. O que seria isso? É a mais-valia, é a exploração da mão de trabalho, da mão de obra do trabalhador, certo? Através desse salário. É um salário injusto, né? Pô, o Caleb se matou, trabalhou 8 horas por dia, uma semana produziu 4.000 chinelas no mês e vai ganhar só 1.000 reais. Que 1.000 reais podia ser o quê? Sei lá, 100 chinelas. É meio desproporcional, né? Então o dono da fábrica vai estar enriquecendo através dessa mão de obra, certo? Dessa mão de obra que é explorada, né? Isso que eu falo 1.000 reais, 1.000 reais é um valor até bom, né? Antes as pessoas trabalhavam por menos, né? Por centavos. Ah, mas o Caleb não quer trabalhar assim não. O Caleb acha que isso é injusto. O que eu faço? Beleza, Caleb. Quer não? Vamos lá, tem outra pessoa aí na porta. É a mesma coisa que acontece na China, pessoal. A China tem uma população tão grande, que a mão de obra ela se torna mais barata por isso, porque tem muita gente para trabalhar. Tipo, eu pago. Sim, mas é aquilo, pessoal. A China ela vai se tornar o país mais rico do mundo. Só que é, a economia está na mão de poucos. O dinheiro não está na mão da grande população, certo? Se eu não me engano, na China ela tem, se eu não me engano, acho que tem 1 bilhão de pessoas na China. 1 bilhão, entre 1 bilhão e pouco. Em território é a Rússia. Mas assim, maior que eu digo em questão populacional,
a gente vê que essa mão de obra é tão grande que a indústria que vai para lá consegue colocar o seu salário da forma que ela quiser. Tipo, vou pagar $1 por hora. Aí o Caleb, não quero não. Quer não, Caleb? Ronald, tu aceita? Sim, é porque assim, pessoal, ó, lá é um país, ó, para vocês terem ideia, pessoal, lá é uma competitividade tão grande que o vestibular de lá, ele é maior que o Enem, certo? O Enem é o maior vestibular, é um dos maiores concursos, né? Porque vestibular é um concurso do mundo. Só perde para o da China. Lá é tão grande que você, até então, não lembro se mudou, mas você só podia fazer o vestibular uma vez. Porque a população é tão grande. Então, se você não passar no vestibular e não tiver uma profissão, você não tem mais esse direito de tentar novamente. Porque é tão grande que vão vir outras pessoas para fazer esse vestibular. Então, se você não passar, você era basicamente um atestado que você ia ganhar pouco, né? Que você ia ser um trabalhador assalariado, ia trabalhar no campo, certo? E isso é uma pressão muito grande em cima do jovem, certo? Você só tem uma chance. É essa chance que vai definir a sua vida, certo? E isso, o índice de suicídio lá era bem grande por isso, porque quando o jovem não conseguia acessar o vestibular, até 10h15 acabou, né? Pessoal, na próxima aula a gente continua, viu? Ainda bem que tu lembrou. Oi. Pois é, foi a coordenação que repassou, não sei. Não sei dizer. Pois, pois ainda bem que vocês avisaram. Pois avisem, viu, pessoal? Pois é. Vocês podem ver com a Ângela depois. Mas vão lá para a aula do Edvaldo. Pois, pessoal, eu vou passar uma atividade mais tarde, certo? Aí vou colocar o vídeo também. Ainda não. O